Esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu voltei aqui para conversar com vocês sobre um romance que eu estava lendo fazia 2 meses. Eu esqueci de falar sobre ele naquele vídeo sobre a quarentena. E é o romance Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. A edição que eu li desse romance é a edição da Companhia das Letras. Eu li aqui no Kindle, não sei se dá para ver. E eu opto pela edição da Companhia das Letras, né, em conjunto aqui com a Penguin, porque as edições, elas são muito caprichadas, muito bem feitas com bastante seriedade. Essa tradução da Companhia das Letras é da Júlia Romeu. E eu gostei muito de ler porque a gente tem um prefácio feito pela Pat Smith e depois a gente tem uma introdução excelente. Eu sugiro que quem vai ler ainda Mulherzinhas leia o prefácio, leia a introdução, porque é uma introdução bem extensa e muito bem realizada sobre a evolução que o livro teve, sobre o que o livro representou naquele momento, no século XIX. A gente tem como pano de fundo aqui a Guerra Civil norte-americana. E essa versão da Companhia das Letras, o que é muito importante, porque ela sofreu uma série de modificações no decorrer das publicações, porque a Luísa ela tinha que agradar aos editores e ao público, e aqui a gente está falando assim de meados do século XIX, então ela sofreu algumas modificações no decorrer das edições. Só que a edição que a Companhia das Letras optou por publicar é a que respeita a intenção da Louisa May Alcott. Vocês vão perceber que eu não vou ficar falando do enredo e não vou ficar falando da história, não vou me aprofundar muito nisso. Mas eu vou falar mais assim do que esse livro representa para o século XIX e o que representa para nós mulheres também do século XXI. Apesar de ser um livro do romantismo norte-americano, é um livro que diz muito, é um livro muito presente. Eu gostei muito e vocês vão entender por quê. Então, olha, só para situar, né? É a história de 4 irmãs, basicamente de uma família, os Marty, e é uma família pobre, é uma família que está abaixo da classe média, mas é uma família instruída, e isso faz muita diferença, né, na leitura desse texto. E assim, obviamente que tem muitas coisas no livro baseadas na vida da Louisa May Alcott. A Jo, que é a personagem, uma das personagens principais aqui, uma das irmãs, a Jo ela seria um alter ego da Louisa May Alcott, seria um modelo intelectual, né, que segue mais ou menos o padrão da Louisa May Alcott. Então tem algumas coisas aqui que são muito baseadas na própria vida da autora, mas a gente sempre tem que lembrar que se trata de uma ficção. E nessa ficção ela idealizou muitas coisas, inclusive o pai. E embora ela fosse uma autora muito propensa ao feminismo, eu acho que a gente até pode dizer que ela tinha muitas ideias feministas, porque esse livro aqui não foi o único que ela escreveu, ela fez muitos outros trabalhos diferentes desse aqui. Apesar de ela ter, né, um pensamento que nós podemos sim chamar de feminista, à frente do seu tempo, algumas coisas aqui correspondem aos costumes e às convenções do século XIX. Então, ela precisava pensar nisso também para ela conseguir vender o que ela escrevia. É sempre bom ter isso em mente. Então, no prefácio da Pat Smith, o que eu gosto aqui é desse trecho, eu vou ler para vocês. Então, ela fala: aprendi com o exemplo de Joe que a arte não é produzida apenas sonhando, mas com disciplina, esforço contínuo e confiante, e a disponibilidade de aceitar a crítica inteligente e crescer com ela. E é muito interessante, né? Porque você tem a história da família, do início até o final, são muitas páginas, muitos anos, muitas alegrias e muitos sofrimentos. E nessa narrativa você percebe como que é o processo criativo da própria Jo, né? Porque a Jo, ela é a personagem intelectual aqui, é a personagem que quer ser escritora. E aí é muito legal você ver o desenvolvimento dela, o desenvolvimento artístico como pessoa e como escritora também. A luta dela
para escrever e a consciência de que o que ela estava escrevendo era algo que prestasse, né? Porque ela é de uma família que tem conhecimento, de uma família intelectual, podemos dizer assim. Apesar de todas as personagens serem diferentes, as irmãs serem muito diferentes uma das outras, a gente vê a valorização da arte, da cultura, da literatura. Toda a escrita aqui, ela vai em direção a essa valorização. Então você percebe a luta dessa personagem em alcançar algo que tenha valor artístico, valor literário. Por isso que no título desse vídeo eu coloco Mulherzinhas, Criação Literária e Feminismo, porque aqui dentro dessa narrativa, no desenvolvimento da Jo como personagem e como mulher, você consegue sim perceber na própria postura dessa personagem, você percebe que é uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que vai contra a ideologia sobre mulher, né, daquela época. A ideologia mais dominante, né, das convenções sociais em relação ao papel da mulher no meio social. Esse romance, ele seria um guia fundamental para você entender a evolução da consciência e da conscientização sobre as coisas. Eu acho que não é um romancezinho, né? Romancezinho? Não é um romancezinho bobo, não é um romance bobo esse aqui. É um romance que ensina muito, se você souber ler. Uma das coisas que eu escolhi aqui para ler para vocês é o que ficou marcado para Pat Smith quando ela leu o livro. Eu também concordo com a passagem que a Pat Smith fala. Uma das irmãs, ela é muito frágil, a Beth. E a Jo e toda a família aprende muito com a fragilidade dela. Ela ensina muito com o sofrimento dela e com o fato de não poder e saber disso, né? Viver plenamente a sua vida, com saúde. E aí chega um momento que a Jo ela precisa aceitar que a morte existe e que ela vai perder as pessoas que ela ama. Então é esse trecho aqui. Eu costumava pensar que não era capaz de abrir mão de você, então é a Jo conversando com a Beth. Mas estou aprendendo a sentir que não vou perdê-la, que você será mais do que nunca para mim e que a morte não pode nos separar, embora pareça fazê-lo. Então é muito emocionante isso. É muito forte, muito profundo, porque como leitor, você torce por algumas coisas, você quer também que outras coisas sejam evitadas, mas você é só um leitor, né? Essa história já está escrita e você precisa aceitar essa história, né? Você precisa ler e entrar nela para sentir, né? Para viver. A introdução é feita por uma mulher que é estudiosa da obra de Alcott, Elaine Showalter, eu acho que é assim que lê. Ela é professora emérita na Universidade de Princeton e é uma crítica feminista e também crítica de vários romances, não só norte-americanos, mas também ingleses do século XIX. Eu gosto muito dessa introdução porque ela começa com o seguinte, e aí me surpreendeu e eu vou explicar daqui a pouco para vocês por quê. Então ela começa. Existia um livro que eu acreditava ter me feito vislumbrar quem seria no futuro. Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Identifiquei-me apaixonadamente com Jo, a intelectual. Indelicada e angulosa, Jo subia nas árvores quando queria ler. Era mais masculina e ousada do que eu, mas tínhamos o mesmo horror pela costura e pelos trabalhos domésticos e o mesmo amor pelos livros. Ela escrevia. Para imitá-la mais completamente, escrevi 2 ou 3 contos. Aí você acha, né, que essa citação aqui é de alguma escritora de literatura infantil. Porque, por incrível que pareça, eu fiquei sabendo que esse livro era muito lido por crianças, mulherzinhas. E aí você vai pensar, né, que essa introdução aqui, essa citação é de alguma escritora de livro infantil e é uma coisa que a Simone de Beauvoir falou. E é muito legal mesmo, sabe? Porque a Jo, ela foi um modelo, não só para Pat Smith, mas ela foi um modelo para uma filósofa. E não só para Simone de Beauvoir, como para outras intelectuais também. Essa citação da Simone de Beauvoir tá em Memórias de uma Moça Bem Comportada, que é um livro também que eu quero ler. E quando eu ler, eu vou trazer aqui para vocês. É interessante você pensar nesse livro também sobre a figura do pai da Luísa.
porque foi uma figura muito importante na vida dela, assim como a mãe, figuras muito fortes, muito representativas. A família da Luísa viveu entre intelectuais, viveu entre os maiores escritores do século XIX, os maiores escritores norte-americanos, entre eles Whitman. Também o Emerson, que foi um grande poeta. Além das influências literárias, né? Ela leu muitas mulheres. As irmãs Brontë, por exemplo, ela leu toda a biografia da Charlotte Brontë. E eu gostei muito de perceber também a influência de dois escritores homens, né? Que é William Shakespeare, logicamente. Você vai ver isso, e na criação literária mesmo da Luísa, na forma de escrever o romance, você percebe também como que ela já fazia metaficção, né? Como na própria estrutura do romance ela coloca outras coisas que não comprometem o romance. Tem um capítulo lá muito interessante que se chama O Clube e o Correio, e é um capítulo em que as 4 irmãs, elas tomam a identidade de 4 homens. E aí você vê nas referências que se trata de um livro do Dickens, do Charles Dickens, e esse clube se chama Clube Pickwick, e cada uma assume uma personalidade dos membros homens desse clube, e cada uma vai fazer a sua criação, sendo teatro, cartas, peças, poemas. E aí o que elas faziam? Elas apresentavam isso na forma de um jornal. Elas se reuniam no sótão, num quarto da casa, e elas apresentavam as peças, apresentavam os poemas, as narrativas, os contos. E estruturalmente isso faz parte do livro. Todo esse capítulo apresenta essa produção dessas 4 personagens. Você acha que é uma coisinha ingênua, que é uma coisinha simples, e aí você vê que a autora, além de trazer aqui ideias feministas que elas são disseminadas no texto, não de forma doutrinária, mas um feminismo que faz parte do modo de ser da Jo, por exemplo, né? E ao mesmo tempo o livro não perde a característica feminina. Isso é muito importante, isso é muito bem feito. Além do Shakespeare, uma outra influência da Louisa May Alcott, que foi um dos objetos masculinos dela, é Goethe. E isso você percebe também na própria narrativa, e depois ela vai escrever algumas coisas também influenciada pelos textos de Goethe. Ela lia correspondências de Goethe para crianças, algo do tipo. Isso, Correspondência de Goethe com uma Criança. Ela leu esse livro e foi bastante influenciada por ele também. Outra coisa que você percebe, né, nessa narrativa é a luta de Jo para escrever coisas valiosas literariamente. Só que, para conseguir entrar para o mercado editorial, vamos dizer assim, para o mercado não editorial, mas para o mercado literário, ela precisava escrever contos sensacionalistas. E aí você vê a luta dela, assim, com a consciência, né? Porque ela não queria mostrar isso para a família, ela não queria assumir, né, que ela estava escrevendo contos sensacionalistas. E aí você vê a discussão da personagem sobre isso, né? E não a discussão literária, mas uma discussão também quando ela faz o sucesso, e aí ela recebe a crítica positiva e negativa. E como que essa personagem discorre de uma maneira tão clara a sua confusão em ver coisas positivas e ao mesmo tempo negativas sobre o que ela escrevia e como lidar com isso. Essa conscientização também de que é necessário saber ler e ouvir a crítica. É disso que a Patti Smith fala lá no prefácio, né? Ela está se referindo a esse momento. E a própria Louisa May Alcott, ela também escreveu muitos contos sensacionalistas, e ela chegou até a falar que, na verdade, ela achava que tinha uma predisposição maior para fazer esse tipo de coisa. A escritora, ela precisava trabalhar muito com questões de sedução, traição, nos contos dela havia incesto, então imagina escrever esse tipo de coisa no século XIX, e fazia sucesso. E tem uma cena em Mulherzinhas em que ela conhece um professor, o Bayer, um professor alemão, e ele vai falar a opinião dele sobre isso. Para Jo,
era vergonhoso, né? E não é à toa também que a Louise fez isso escondido da família. Ela tinha essa preocupação também em não decepcionar o pai, né? Não decepcionar a sua família, porque a família entendia de arte, entendia de literatura. E nessa introdução feita pela Elaine, ela fala que tem um conto muito importante, Behind of Mask. Ele foi escrito em 1866, é um dos contos mais importantes e mais sugestivos da obra sensacionalista da Louisa May Alcott. Ela fala que ele pode oferecer uma reflexão narrativa sobre possibilidades de subversão que a mulher tinha naquele ambiente totalmente patriarcal. Então vale a pena ler esse conto, né, para ver o que acontece ali, né? Como que essa subversão ela é marcada, né? E por que esse conto é tão importante? Um outro romance também que é mencionado aqui nessa introdução se chama Diana and Persis, que foi escrito em 1879 e se baseia mais ou menos na vida de uma das irmãs da Louisa, a irmã que se chamava May e que era artista, que pintava. Ela tinha um casamento não muito convencional com um pintor também. E aí, nesse romance, ela vai dizer o que ela pensa sobre amor e arte. Acredito que uma mulher pode e deve ter ambos, se tiver a capacidade e a coragem de obtê-los. Um homem espera isso e o alcança. Por que a vida de uma mulher não deveria ser tão completa e livre quanto a dele? Então aqui você vê um questionamento que não deixa de ser um questionamento feminista, é uma ideia feminista. E coisas desse tipo você vai encontrar também na produção inicial da Simone de Beauvoir. Tem algumas entrevistas, né, que a Louisa May Alcott deu para algumas pessoas, algumas escritoras, e ela vai fazer uma comparação entre Jo e Amy, né, numa dessas entrevistas. E ela vai falar do modelo de genialidade que ela queria para Jo. Por que era tão difícil alcançar esse modelo, né? Porque esse modelo, ele é um modelo masculino, e por isso ela achava assim que quando uma mulher, ela deseja alcançar a genialidade, ela precisa deixar de lado a feminilidade. Então era algo que ela percebia. E quando você chega no final do romance e pensa e reflete sobre o caminho seguido por Jo, sobre a solução encontrada por Jo, você entende o que a autora queria fazer, até para não trair as suas próprias ideias e, ao mesmo tempo, meio que corresponder à expectativa do público, né, dos editores e do público. Jo aprendeu a trocar o modelo de genialidade masculina por um modelo feminino mais realista, baseado em treinamento, experimentação, profissionalismo e autorrealização. Quando você lê Mulherzinhas e chegar lá no final, você vai entender o que é isso, o que é essa autorrealização, a solução encontrada. E eu acho que foi uma solução muito inteligente para o contexto em que ela vivia. Ela acreditava que a realização maior de uma mulher, a realização artística, ela só era possível se ela se realizasse também sexualmente e intelectualmente. Seria o necessário para a mulher alcançar a arte mais completa. Então ela pensava dessa forma, olha só. E eu gosto muito, né, de como a Elaine termina essa sua introdução. E também eu vou terminar o meu vídeo com ela. Através de todas as Joes do futuro, que continuarão a ver suas próprias vidas na história das Mulherzinhas de Alcott, a Joe independente vive e escreve, não como a gênia inatingível, a irmã de Shakespeare, mas como uma irmã de todas nós. Então, é isso que eu estava falando lá no começo do vídeo. Mulherzinhas ainda faz sentido para nós. A Jo ainda existe entre nós. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada a vocês que continuam aí. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram. Faz tempo que eu não falo isso aqui no vídeo. Eu tô muito contente porque eu tô conseguindo fazer um vídeo por semana e espero que eu continue assim. E até a próxima!